Fala pessoal! Boa tarde, vocês estão bem? Eu espero que estejam maravilhosamente bem. Já estamos ao vivo com o nosso podcast de hoje, o nosso 22º episódio. E agora estou fazendo uma introdução diferente, já estamos começando com o nosso episódio e agora demoramos só um pouquinho para começar porque eu compartilho agora ao vivo com vocês o nosso episódio de hoje. Já estou mandando para a galera aqui, para todos que gostam que eu mando. Eu não envio para todos, no começo eu mandava para todo mundo. Hoje em dia eu envio apenas para algumas pessoas que me pedem para mandar, porque eu sei que algumas pessoas não gostam muito de ficar recebendo mensagens o tempo todo. Então, respeitando a privacidade de todos, eu envio apenas para alguns. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde. Quem entrou lá no Instagram conseguiu ver que eu acabei de fazer aqui, ó, minha barbinha. E agora vamos começar a compartilhar com a galera o nosso link do episódio de hoje. E vocês que estão aí nos ouvindo agora, aproveita esse momento, galera, e vão embora compartilhar essa live com pessoas que você conhece que ama o assunto de empreendedorismo, tá bom? São pessoas empreendedoras, são pessoas que estão pensando em empreender, são pessoas que já comentaram com você sobre querer abrir alguma coisa. Então, é momento de nós conseguirmos compartilhar. E comigo no Instagram agora, vou compartilhar ao vivo, vou fazer esse vídeo aqui no Instagram para vocês ao vivo, tá bom? Então, vocês acompanham aí, eu vou gravar aqui no Instagram. Fala galera do Instagram, tudo bem? Boa tarde com vocês. Boa tarde, tudo bem com vocês? Já estamos ao vivo no nosso episódio de hoje. A galera do YouTube está acompanhando com o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, olha, o link está aqui embaixo. Venha participar conosco, principalmente para você entender o que é uma licitação e também você se inspirar na história de vida do Antônio Lima, tá bom? Vem com a gente, pessoal. O link está logo abaixo. Pronto, já fizemos o nosso vídeo. Não é tão complicado fazer um vídeo, vocês viram, dá para desenvolver bem fazendo vídeos, tá bom, pessoal? Não que eu seja o melhor, longe disso, mas não é algo tão complicado de se fazer, conforme você vai treinando e vai perdendo a vergonha de fazer, tá bom? Dá para fazer vídeo no meio da rua, dá para fazer vídeo no meio do shopping, dá para fazer vídeo de diversas formas em diversos locais. Eu vou fechar agora aqui o meu WhatsApp, senão vai ficar o barulhinho do WhatsApp no fundo e aí acaba incomodando um pouquinho, tá bom? Já estou terminando de compartilhar aqui. Primeiro eu preciso pegar o link que eu acabei de gerar, abrir o meu Instagram novamente no Story e vamos lá colocar o nosso link. E galera, daqui a pouco tem o meu primeiro evento empreendedor lá em Brodowski. Nós temos muitas pessoas já que vão participar, vai ser muito legal e eu vou mostrar para vocês pelo Instagram, tá bom? Pelo Insta vocês vão poder acompanhar. Talvez eu faça uma transmissão ao vivo rápida, só para vocês terem uma noção de como é o evento, e depois eu cancelo porque a galera aí pagou uma taxa para estar ali, né, no evento de hoje. Então, respeitando a todos os que fizeram o seu depósito, o pagamento para estar no evento, então respeitando a todos, eu não vou transmitir ao vivo o evento todo, mas um pedacinho eu vou. Olha minha esposa aí, obrigado minha vida, Tainá, obrigado por estar aqui. Um mega beijo para você e da sua loja. E claro que eu vou falar dela agora também. Pessoal, o nosso podcast é patrocinado por Napoli Pizzaria, Animais e Animix Pet Shop e Animix, um mini mercado maravilhoso também que vocês têm que conhecer. Shopcell, assistência técnica de celulares, tablet e notebooks. Também uma, olha, especialíssima, e vocês vão encontrar um atendimento excelente lá. Lolomusta Ótica, que hoje está lá na Durra, no campeonato da Durra de CrossFit, colocou, patrocinador majoritário, eles fizeram um óculos especial para esse evento. Então, Lolomusta aqui também no podcast do Gabs. Elos Barbearia, que tem cuidado aí do meu visual,
da barba tem diminuído direitinho. Para manter a barba, eu faço uma barboterapia em casa. Se vocês acompanharem lá no Instagram, vocês vão ver a barboterapia que eu faço em casa para manter ele a linha, e eu só mantenho. E Thai Boutique, a loja da minha esposa, moda feminina, patrocinando o nosso podcast, a qual nós já vamos começar. Fala, meu amigo Antônio Lima, boa tarde. Olha ele chegando aí, o protagonista do nosso episódio de hoje. Muito obrigado por chegar aqui no episódio. Você vai poder acompanhar o seu episódio aí, que foi maravilhoso. Eu quero acompanhar agora, sem precisar prestar muita atenção para fazer perguntas, e sim curtir o nosso episódio. Como que tá, Antônio? Tá aqui pro Jardinópolis hoje, tá viajando, porque o cara não para de viajar um segundo, né, meu amigo? Sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar no ar agora a nossa entrevista, que foi maravilhosa. O Antônio é um cara incrível, conheci na academia dando aula, e espero que ele tenha boas referências aí da minha aula. Espero ter sempre atendido vocês de uma forma justa e que vocês tenham aprendido muito com o tempo que nós ficamos ali comigo ensinando para vocês. E sabe que se precisar, estamos sempre por aqui. Galera, episódio de hoje já na tela. Deixa eu ver aqui, ó. Exibição do episódio gravado. Olha, já está na tela. Eu tenho que tirar esse daqui de cima, porque senão vai confrontar com o que está ali abaixo. E fiquem com o episódio de hoje. Estou com vocês no chat, tá bom? Um mega beijo para vocês. Aproveitem cada segundo dessa entrevista, que foi maravilhosa. Boa tarde. Hoje estamos aqui com o nosso 22º episódio. Graças a Deus tem dado muito certo o nosso podcast. E hoje com um amigo muito incrível. Começou como aluno lá da academia onde eu dou aula, e hoje nós formamos aí um papo bem legal. Seja muito bem-vindo, Antônio de Lima. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos que estão acompanhando. Gabriel, gratidão pelo convite, estamos juntos e vamos lá, né? Vamos bater esse papo aqui. E ainda falei errado, né, Antônio? É doutor Antônio de Lima. Não tem doutor nenhum, pô. Não tem doutor, não. Galera, nossa, nós vamos ter hoje uma presença ilustre do Antônio, que trabalha aí com licitação. Então nós vamos bater um papo bem legal aí, primeiro da história dele, de onde ele veio, de onde ele foi criado e tudo mais. E depois nós vamos bater esse papo sobre licitação, porque há muitas pessoas que buscam esse lado de atender prefeituras, né, Antônio? Exatamente, muitas pessoas buscam uma forma de vender para o governo e tem muita misticidade neste mercado, né? Então tem muitas palavras desencontradas, tem muito um misticismo de vender para o governo, e uma das funções que eu tenho é desmistificar vender para o governo. Vender para o governo é um ato normal, como vender para qualquer outra pessoa. Obviamente que nós temos que seguir algumas regras, né? E ao longo desse podcast nós iremos tratar. Top, show de bola. Galera, olha só que bacana. Nós vamos começar então entendendo um pouquinho como que é o Antônio, de onde ele veio, como que foi a infância. Então fala para nós aí, Antônio, como que foi sua infância? Você cresceu aqui em Jardinópolis mesmo, veio de fora? Como que foi aí sua história de vida até chegar aí no seu ápice trabalhando com licitação? Legal. Então, o Antônio da infância, né? Na verdade, eu não nasci em Jardinópolis, né? Eu nasci em Andradina, que é a divisa com o Mato Grosso do Sul, né? E eu vim para Jardinópolis quando tinha 7 anos de idade. Na verdade, eu completei 7 anos em Jardinópolis, né? Viemos no final do ano, como eu nasci em janeiro, né? Dia 1º de janeiro. Então, quando eu fiz 7 anos, eu vim para Jardinópolis. E desde então, continuei em Jardinópolis, né? Até hoje estou em Jardinópolis, hoje com 37 anos. Então, há 30 anos atrás, eu vim para Jardinópolis. E a infância, uma boa parte da minha infância, eu passei morando no sítio, morando na roça, né? Que E legal. isso para mim era mágico, né? Morar no sítio era mágico. Eu fiquei um pouquinho mais, né? Uns 8 anos, 9 anos no sítio, até os meus 14, 15 anos. Então, eu tive uma infância que a criatividade era exercida ao máximo, né? Uhum. E desde quando eu era pequeno, desde quando eu me entendo, né, por criança, né, isso com 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, que eu rememoro, né,
algumas coisas me marcaram, né, na minha infância. Primeiro, eu vim de uma família muito humilde, né, uma família que passamos diversas necessidades, né, enquanto criança. Ao mesmo tempo, desde criança, eu sempre questionei algumas coisas, entre elas até algo um pouco esotérico, né? Tipo, tá, da onde eu vim, para onde eu vou, qual o objetivo? Desde criança eu sempre tive isso, e uma coisa que me marcava muito era, às vezes, criança, e hoje eu penso, eu tinha uma sensação de, cara, ao mesmo tempo eu ficava triste porque eu olhava e ficava pensando, caramba, quantas coisas vão acontecer no futuro e eu não vou ver, porque eu já tinha essa consciência que os seres são limitados, o tempo que eles ficam aqui na Terra. E eu tinha isso, eu rememoro isso, né? Uma das coisas que me marcou muito foi o Plano Real, né? E talvez porque eu ganhei um pouco mais de consciência também, né? Então, quando chegou o Plano Real, a minha família teve, não digo uma ascensão, mas uma melhora considerável de vida. Uma outra coisa que me marcou muito foi a Copa de 94, né? Nossa! Que o Brasil foi campeão da Copa de 94 e também a morte do Senna, né? Que também me marcou muito quando criança. À época eu tinha 6 anos de idade e foi tudo meio que junto, né? Porque o Plano Real começou em 93, mas ele foi implantado plenamente em 94 e 95. Então eu lembro que quando você ganhava uma moeda de 50 centavos, dava para comprar doce até ter diabetes quando era criança. Pão dava para comprar bastante. Dava para comprar, o pão era 10 centavos, né? Com R$1 você comprava 10 pães, né? E é isso, né? Basicamente isso. E desde quando eu era criança, eu tinha uma visão que eu sempre falava que eu queria ser cientista. Só que o cientista, para mim, era ser astronauta, né? Eu sempre olhei para o espaço, sempre olhei para as estrelas, sempre ficava com esse imaginário, né? E hoje confesso que agora não, mas no começo tenho medo de altura, tinha medo de altura. E nas primeiras vezes que voei de avião, confesso que eu tinha muito medo daquilo cair. E eu ficava imaginando, pô, quando eu era criança eu imaginava de ser astronauta, de sair da Terra. Agora eu tô com medo de voar num aviãozinho, poxa. Mas, resumidamente, é isso. Então, sempre fui uma criança muito criativa, né? Até pela condição, pela situação, né, que a minha família passou. Minha família não tinha condições de me dar muitos brinquedos, muitas coisas para eu brincar. Então, eu tinha que ser criativo, inventar brinquedos, fabricar brinquedos. Fabriquei muitos brinquedos enquanto criança, né, usar muito do imaginário. E eu acho que isso me ajudou muito em alguns aspectos, né? Entre elas, formar o caráter e a pessoa que eu sou hoje. Eu vejo que advindo de família muito humilde, eu aprendi 2 pontos muito importantes. Do meu pai, eu aprendi que fio do bigode, né? Meu pai é o homem do fio do bigode. Então, se o meu pai promete, ele vai cumprir e pronto. Então, meu pai, ele é rígido com isso, de cumprir a sua palavra, da questão da honestidade, de nunca pegar nada que não é seu, de sempre pagar o que você deve. Então, eu carrego isso do meu pai, sem meu pai nunca ter falado nada em relação a isso para mim. Então, vem dos exemplos, né? Os exemplos que as pessoas aprendem com exemplos e não palavras. E da minha mãe, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa e uma pessoa que sempre valorizou os relacionamentos, uma pessoa muito honesta no relacionamento. Então, isso é algo que eu aprendi muito com a minha mãe, de ter a lealdade nos relacionamentos conjugais. E o meu pai de ter lealdade no relacionamento interpessoal, no trabalho. Então, esses valores eu vejo que eu carrego até hoje, que eu aprendi dos meus pais, sem eles terem falado, sem minha mãe sentar e falar, olha, no relacionamento conjugal é assim, assado, é tal, ou senão meu pai, no relacionamento profissional é assim, assado ou tal. Não, e o fato de ter vindo de uma família muito humilde me ajudou muito, me lapidou e me modelou para eu chegar na pessoa que eu sou hoje, né? Legal, cara, que bacana. O pessoal às vezes questiona as gerações, né? Nós somos aí de 88 e nós passamos uma infância realmente maravilhosa. Eu lembro que meu pai sentava comigo na Pizza Hut, eles davam... Você comprava uma Pizza Hut e vinha um livrinho. Cara, eu não me esqueço até hoje a historinha da batatinha, que era Patati, e o patinho, que era o Patatá. Cara, eu lembro até hoje desse livro. Meu pai leu esse livro pra mim.
E porque a historinha era assim, ó, não é ti, é tá. A história era mais ou menos isso, os patinhos. Não sei se o Patati e Patatá Legal. palhaço vem deles, Pode ter sido inspirado. mas o Patati e Patatá não são os palhaços. Vieram desses dois patinhos lá que a Pizza Hut entregava esses livrinhos, cara. E hoje em dia Legal. nós vemos, são poucos os pais que sentam com as crianças e lê um livro, faz a criança usar a criatividade dela. E nós Perfeito. vemos que isso traz um impacto muito grande para a sociedade, nela inserida na sociedade e nela inserida como profissional para a sociedade. Perfeito. Dentro do que você trabalha, Antônio, o que, que nós podemos passar dessas duas gerações? Porque eu creio que você encontra a galera da nossa idade, bastante, e tem o pessoal mais novo também. Qual a diferença profissional que nós vemos dessas duas gerações quando elas se encontram? Legal, legal. Bom, vamos lá. Eu viajo o Brasil inteiro, né? Devido à minha profissão, devido às funções que eu exerço, eu viajo o Brasil inteiro. Inclusive, foi bem complexo, né? Já há um bom tempo que nós estamos tentando gravar esse Sim, podcast e calhou que hoje nós conseguimos gravar, até porque nós temos a agenda geralmente não estava batendo, né? Eu sim. viajo muito o Brasil. E, na verdade, eu estou em contato com três gerações, né? Uhum, Nós temos os baby boomers, né? Que são as pessoas mais ou menos na idade dos nossos pais, né? sim. Que ainda trabalham, que são servidores públicos, que estão ativos, que trabalham no mercado ou são fornecedores. Uhum, E esta geração, ela é muito a geração do seguir regras, a uhum. geração do o que foi imposto nós iremos fazer, a geração do cumprir ah, ah, o que foi pré-determinado. Então é uma geração que ela tende a ser leal com o trabalho, ela tende a ser duradoura nos relacionamentos e trabalho, e Uhum, ela tende a executar sem questionar muito, né? certo. Isso num panorama geral. Uhum, Depois nós temos a nossa geração, né? Que são a geração Z, né? E depois teremos os millennials e tal. Mas a nossa geração, né? Dos anos final dos anos o 80, começo 90 dos ali. anos 80 ali, Aham. final dos anos 80, comecinho dos anos 90, mas essa geração começa já no finalzinho dos anos 70 ali, então são pessoas que estão ali na faixa dos 30 aos 40 anos ali, que Uhum, é onde nós nos enquadramos, e a nossa geração é uma geração que ela é um pouco mais questionadora, é uhum, uma geração que ainda obedece em regras, mas é uma geração que busca inovar. Então, é uma geração questionadora, né? Então, uhum. nós somos questionadores, nós somos quebradores de padrões. Então, enquanto a geração anterior, os baby boomers, eu sempre fui assim e vamos continuar sendo assim, com algumas exceções. A nossa Uhum. geração por que sempre foi assim? Sim. Eu não quero que seja assim, eu quero que seja assado. E se eu fizer assado? E se eu fizer de outro jeito? E você percebe isso refletido no dia a dia das ações, em sua grande maioria. Claro que tem exceções, não estou generalizando aqui. Agora, a nova geração que está chegando agora no mercado, né, são as pessoas que estão ali entre 20 se aproximando dos 30 anos, mas talvez os mais novos, nós percebemos que eles têm um padrão totalmente diferente do nosso padrão, Uhum. né? Então você percebe que é uma geração que ela é extremamente questionadora, é uma geração extremamente tecnológica, uma geração que ela não quer ser direcionada. Por exemplo, a nossa geração é uma geração que nós tínhamos um mentor que nos direcionávamos e nós seguíamos com uma certa autonomia, mas a todo momento nós tínhamos uma figura a qual nós buscávamos para poder direcionar. Essa nova geração, eu percebo que elas já não gostam tanto de. Eu não gosto de mentor, não gosto de guru, não gosto de alguém para me direcionar. Eu gosto que você me solta e eu me viro, eu vou fazendo. Só que nós temos, em alguns casos, pessoas que, se você solta, ela não faz. Sim. Então eu vejo que esse choque cultural é algo que a nossa geração vai ter que resolver, tá? E a Uhum. próxima geração vai ter que resolver, porque eu enxergo que o passar do bastão da geração anterior para a nossa geração, ele foi feito até de uma forma maestral. E a nossa geração, ela traz
uma inovação, entretanto, nós ainda conseguimos seguir regras e padrões. A nova geração, ela busca totalmente fora os padrões antigos, uma quebra mesmo, uma ruptura. Eu vejo que talvez seja uma evolução da nossa geração, mas quando eu digo que a nossa geração é quem tem que trabalhar isso, é porque a próxima geração, né, a que está vindo agora, as crianças que estão vindo, elas são filhos nossos. Sim. Então, nós fomos criados pelos baby boomers, né, que são nossos pais. Uhum. Nós estamos criando a próxima geração, né, que está misturado com essa geração que já está no mercado de trabalho. Então, eu vejo que, enquanto pais e mães, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é construir a próxima geração para que ela mantenha o legado do mundo, o que a gente percebe que talvez não vai ser tão fácil assim quanto parecia. Sim. Até pela circunstância do mundo, né? O mundo, ele cresceu muito em complexidade, e o que nós tínhamos no passado, né? Por exemplo, a época dos nossos pais, as pessoas tinham vergonha de abrir a boca e falar uma besteira. Então, só abria a boca quem tinha plena convicção ou era extremamente incauto. Na nossa geração, algumas pessoas tinham coragem de abrir a boca, ainda que falasse besteira. Nessa geração atual, todo mundo tem voz, todo mundo tem palavra, e o que a gente encontra muito são muitos fragmentos de informação, de notícia, vamos dizer assim, não informação. E pouca informação que se transforma em conhecimento. E esse vai ser um desafio muito grande, tanto para nós que estamos aqui, quanto para as próximas gerações. Eu vejo dessa forma. Legal, muito, muito bacana e profundo que você falou, e realmente foi profundo. E uma pergunta em cima disso, ô Antônio, é assim, eu costumo falar muito como professor, eu dei muita aula para criança, muita aula mesmo. E nós vemos uma desfragmentação desse comportamento a cada geração que passa. Sim. Eu tenho uma visão, e eu quero ver se você tem essa mesma visão que eu. Eu vejo que os pais, que são da nossa idade hoje, tanto o pai quanto a mãe, quando eu falo pai são os dois, eu acho que eles não absorveram o que é realmente ser um pai ou o que realmente é ser uma mãe. Porque, por exemplo, eu já dei aula para crianças e eu precisei chamar a atenção das crianças durante uma aula, e depois os pais me questionaram o porquê que eu estava chamando a atenção da criança. E eu, querendo explicar o porquê, e o pai e a mãe não quis entender, porque não era para chamar a atenção dos filhos. Não era, porque nem ela chama a atenção dos filhos. Então, você acha que há realmente essa desfragmentação desses pais de hoje em dia? Eles estão distantes e não aprenderam como ser pais, ou então são pais e mães despreparados para o momento? O que você acha disso? Cara, eu vejo que tudo no mundo é questão de evolução, né? O que acontece? Se você reparar o seu pai buscou entregar para você uma condição de vida melhor do que o que ele teve. O meu pai, idem. Né? Se eu contar a história aqui do meu pai, da minha família toda, você, sai daqui chorando, né? Pelas histórias que o meu pai conta e tal. Tanto que quando eu me formei, nossa, meu pai chorou, parecia uma criança. Eu acho que eu nunca vi meu pai chorando tanto assim, do tanto que isso representou para ele, porque meu pai, ele foi aprender a ler e escrever de verdade. Ele já tinha mais de 20 anos e o pai dele era professor. Caramba! Você tira uma base. Daí você tira uma base. Então, toda a infância que o meu pai sofreu, né, por ter tido um pai que era professor, que ensinava, e em um dado momento o pai dele desistiu dessa vida, e depois vem toda a história do meu pai para chegar ao ponto que ele foi aprender a escrever e tudo mais com mais de 20 anos, e de repente ele viu o filho formado engenheiro, né, e toda a minha família, eu tenho diversos tios, primos e tudo mais, de toda a minha família eu sou o primeiro engenheiro, né, legal, agora tem outros, mas eu fui o primeiro engenheiro. Então para o meu pai ver isso foi algo para ele muito simbólico, né, talvez uma mistura de rememorar toda a vida, a infância, tudo que ele sofreu. Mas fato é que nós buscamos entregar para nossos filhos o melhor do que nós tivemos, tá?
E isso é natural e isso vai acontecer, porque as condições do mundo, ele melhora a cada ano. Sim. Então, hoje é totalmente natural, você ter um aparelho de ar-condicionado dentro da sua casa, você ter um carro, o que era uma coisa muito... Você ter um carro com ar-condicionado. Sim, sim. Né? Então, eu lembro, há um tempo atrás, meu filho, quando ele era menor, ele estava chorando porque a gente estava andando no carro da mãe dele, e o carro da mãe dele não tinha saída de ar-condicionado no banco de trás, o meu tinha, e ele estava chorando que queria o ventinho geladinho. Falei, pô, quando eu era criança eu andava a pé, eu dava sorte quando eu passava debaixo da catraca do ônibus, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar o ônibus para todo mundo. Sim. Se ela pagasse pelo menos o dela, eu e meu irmão passava debaixo da catraca e andava de ônibus. Então, são gerações que vão mudar, o mundo vai mudar, o mundo vai evoluir, tudo fica mais fácil. Mas fato é que todos nós queremos entregar para os nossos filhos mais do que o que nós recebemos. Uhum. E os pais do passado, em sua grande maioria, a preocupação dele não era ser amado. A preocupação dele era ser respeitado. Você me ama, você me amar ou não amar é opcional. Se você quer me amar, o problema é seu. Se você não quer amar, o problema é seu também. Você tem que me respeitar. Então, os pais do passado, eles exigiam respeito dos filhos. E era isso, pelo menos essa é a percepção que eu tenho com meu pai, com meus tios, com minhas tias e com os meus amigos, os pares, né? Agora, hoje, os pais querem ser amados. Só que nós queremos quebrar um padrão, porque o meu pai, quando era criança, o pai dele não queria ser amado, queria ser respeitado. O meu avô, quando era criança, o pai dele queria ser respeitado e não amado. E, de repente, chega a nossa geração e quer quebrar esse padrão. E nós queremos quebrar esse padrão. E nós queremos entrar no padrão de eu quero ser amado. Só que nós não temos um histórico de como que é criar os filhos baseado no eu quero ser amado. Porque a maioria dos históricos é eu quero ser respeitado. Claro que eu não estou generalizando aqui. Estou dizendo no contexto geral, tá? Porque o pessoal que está nos acompanhando pode dizer, pô, tá generalizando, não é assim tal. Sim, e eu estou falando dentro da minha percepção, tá? Mais uma vez, não estou querendo convencer ninguém, até porque eu não tenho nem bagagem técnica para poder falar isso. Não sou psicólogo e tudo mais. Estou trazendo a minha percepção. E neste momento, eu vejo que muitos pais, eles confundem o amor como permitir que a criança faça tudo. Que aí vem muito na disciplina positiva, que muito se prega, muitas pessoas pregam isso, e hoje com rede social, todo mundo mostra, lindo, maravilhoso, a disciplina positiva. Pô, mas é muito fácil eu ter disciplina positiva quando eu tenho dinheiro e pago uma babá, e essa babá fica o dia inteiro com meu filho. Aí é muito fácil ter disciplina positiva. E essa babá, com certeza, não vai corrigir meu filho, afinal de contas, ela é minha empregada. Sim. E ela precisa manter o trabalho dela, então ela vai tolerar coisas que eu, como pai, não toleraria. Então, é muito fácil eu vir para uma rede social, ser digital influencer, ter cabelo lindo, escovado, sair, andar, não sei o quê, carro de luxo, viagens, não sei o quê, e meu filho tá lá junto com a babá. E eu, malemar, tô vendo o que tá acontecendo com o meu filho. Então, eu vejo que talvez o que a nossa geração está errando é eu quero ser amado e não ser respeitado. E para ser amado, eu não consigo, talvez, entender o que é amor. E quando eu falo de amor, porque imagine o seguinte, e aqui nós falando de relação, às vezes eu tenho que chegar para você e falar assim, Gabriel, é porque eu amo você que eu não vou permitir que você faça isso, porque eu sei que lá na frente o resultado vai ser pior para você. Legal. E muitas vezes nós não temos essa visão, nós não temos essa... Eu quero aquele amor instantâneo, eu quero que a pessoa seja apaixonada por mim, e para ele ser apaixonado, eu tenho que deixar ele fazer o que ele quer. E veja, todos os seres vivos, eles se moldam ao ambiente. O ser mais adaptável do mundo é o ser humano. Prova disso que o ser humano é a raça predominante, ou a espécie predominante, a espécie predominante no nosso planeta Terra, porque ele se molda muito fácil, as pessoas se moldam muito fácil. Isso é normal, a gente se molda muito fácil. E a criança não é diferente. Se ela percebe que se ela fizer determinadas coisas, ela consegue determinadas coisas, ela vai fazer sempre. Real.
Isso, Muito legal. isso é óbvio, é só você começar a reparar o seu filho. Repara seu filho, independente da idade que ele tem, e você fala, ai, mas a criança é pequenininha, ela não sabe nem o que é manipulação, ela é inocente, ela é isso, ela é aquilo. Tudo bem, eu não estou falando que ela está te manipulando, eu estou falando que ela vai, se ela perceber que determinados atos geram determinados resultados, ela vai começar a replicar, simples assim. Então eu vejo que talvez, e aqui é meu livre pensar, dentro do meu livre-arbítrio e do meu poder de liberdade de expressão, por enquanto, É, porque já deu para ver, sim. por enquanto, dentro do meu livre pensar, eu entendo que talvez o que a nossa geração esteja falhando é que a gente quer ser mais amado do que respeitado. E a gente se esquece que não existe amor sem respeito. Eu não posso amar a minha esposa se eu não respeito ela. Eu Sim. não posso dizer que eu amo a minha esposa se eu não tenho o mínimo de respeito por ela. Eu acho que o respeito ele vem primeiro e o amor é consequência do respeito. Quando eu respeito, eu admiro. Uma vez que eu admiro, eu crio amor por por esse ser. E eu acho que é isso que nos falta, né? Talvez a gente esteja colocando o amor na frente do respeito. Uhum, perfeito, perfeito, muito legal. E como o Antônio falou, quando eu fiz a pergunta, eu perguntei o que ele achava. E realmente foi o que Perfeito, ele exprimiu. O que eu acho, na minha visão livre, é isso. Não somos perfeito. psicólogos nem nada, mas na Não, não. nossa visão é realmente essa. E por que que essa conversa até aqui? Porque isso traz sim um grande impacto quando nós vamos falar a respeito de, por exemplo, entrar com a sua empresa para uma licitação que é uma outra vida, é um outro momento que nós vamos adentrar um pouquinho agora. Antônio, então como que foi esse amor pela licitação? Porque você se formou em engenheiro, ah, beleza. Perfeito. Aí qual foi o momento que você falou assim, não, eu não vou atuar na minha profissão, mas eu quero e vou me esforçar para trabalhar com licitação. E hoje nós vemos que o seu nome é um dos grandes nomes do país em questão de licitação. Cara, vamos lá. Tudo começou assim, ó. O meu pai, eu considero que ele foi o grande incentivador de tudo na minha vida. Uhum, Tanto para mal, não, não. Tanto para o bem e uhum, tanto para o momento que eu achava que era mal, mas foi para o bem. legal. Primeiro ponto, aos 16 anos, 17 anos, eu acho, 17, eu tinha o tradicional, né? Baile havaiano do Seribe, lembra? Sim, lembro. Lembro. Aí, um belo dia, fiz a inscrição, curso técnico, né? Técnico em mecatrônica. Fiz a inscrição, fui pro baile do Havaí, no Seribe, cheguei em casa passando mal, 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 mal. E deu a hora de fazer a prova. Meu pai me obrigou, a palavra foi essa, meu pai me obrigou a fazer a prova que eu já tinha feito a inscrição. Meu pai Sim. me obrigou. Como um bom nordestino, que meu pai é, né? Meu pai veio de Alagoas ainda criança. Então, Uhum. meu pai me obrigou a fazer a prova. E eu fiz a prova. E fiz a prova, saí da sala, acho que umas 4 ou 5 vezes, que eu tava passando mal, não tava entendendo nada daquela prova. Enfim, passei. Olha, se não fosse meu pai. E aí Sim. passei para fazer técnica e mecatrônica. Foi uma das melhores coisas da minha vida, porque foi um momento que eu expandi, eu saí daquele ciclo que eu vivia e foi uma expansão muito grande na minha vida. E foi o local que eu conheci a minha atual esposa, isso com 17 anos. Comecei a Caramba. namorar, minha primeira namorada, tudo, virou minha esposa hoje. Então, hoje eu tenho a família com a mulher que eu conheci no curso técnico, porque meu pai me obrigou a fazer a prova. Porque se eu não tivesse que fazer a prova, não tinha entrado no curso técnico, não tinha conhecido ela, talvez a minha história seria diferente. Sim. Uma vez formado em mecatrônica, eu já queria fazer engenharia, tá? Então, meu pai não tinha a mínima condição, eu queria fazer engenharia numa faculdade pública, né? Ou na USP, ou na UFSCar. Eu já queria fazer na UFSCar, né? Em São Carlos. Só que meu pai não tinha a mínima condição de me manter para eu estudar fora, em uma faculdade pública, Uhum. né? E para estudar numa faculdade pública, eu não podia trabalhar. Se eu não podia trabalhar, eu também não tinha dinheiro para me manter. Então, eu tentei ProUni, né? Então, consegui engenharia. A princípio foi engenharia de produção, que é o que eu sou formado, Uhum. né? E iniciei engenharia. E à época eu acordava às 5 da manhã, né? Para ir trabalhar, que eu trabalhava em Cravinhos, eu era técnico mecatrônica numa multinacional, Henk Zanini. Eu acordava às 5 da manhã e também
trabalhava o dia todo, saía da empresa, não dava tempo de voltar em casa, então ia direto para a faculdade. Chegava da faculdade mais ou menos umas 11 e pouco, até tomar banho, jantar, dormir, já era meia-noite, para acordar outro dia 5 da manhã, e assim foi indo um semestre inteiro. Num dado momento, eu achei que eu deveria ganhar mais do que eu ganhava, né, como de fato deveria mesmo, mas não era o momento. E aí eu fiquei forçando para conseguir aumento, não consegui aumento, até que o gerente, à época, era meu amigo. Eu fiquei um tempo, tinha ideias meio que de anarquia, fiz greve e sei lá mais o que, até que eu consegui convencê-lo a me mandar embora. Me mandou embora, né, da multinacional. Paralelo a isso, chegou uma convocação da prefeitura. À época eu achei que era uma multa de trânsito. Falei, pronto, agora perdi trabalho, eu ganhei uma multa de trânsito. Aí, quando eu fui descobrir, era a prefeitura me convocando. Eu tinha feito um concurso, eu nem lembrava. Isso foi em 2010, eu fiz o concurso em 2008, né? E aí eu fui convocado para assumir como servidor público. Fui no RH, entendi o que era, vi o salário, era para ganhar menos do que eu ganhava do outro lado, e eu falei, não. Eu saí de uma empresa dentro da área que eu estudei, porque eu considerava que eu ganhava menos. Agora eu vou trabalhar aqui para ganhar menos ainda? Não vou. Sim. Não vou. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu pai, falei, não era multa não. A prefeitura me chamou, eu passei no concurso, só que o salário, eu não vou. Por esse salário, eu não vou. E aí, meu pai, como um bom nordestino, usou doces palavras para me convencer. Mais uma vez, você tem que ser respeitado e não amado. Sim. Meu pai usou 12 palavras. Na época eu já tinha 20 anos, né? 21 anos eu tinha. Meu pai usou 12 palavras para me convencer a trabalhar na prefeitura. E assim foi. E aí eu entrei direto no departamento de licitações e compras, né? E aí eu fui trabalhava no setor de licitações e compras, e aí a licitação entrou na minha vida. Não preciso dizer que eu odiava aquele trabalho, até porque eu era arquivista, era um trabalho muito chato, tinha que ficar juntando papel, batendo carimbo, e eu sempre gostei de dinamismo e tal, e aquilo era muito chato, um monte de documento, coisa chata. Eu via que uma galera saía da sala, ia para um outro lugar, voltava rindo, voltava conversando. Aí, à época, eu perguntei para a diretora do departamento, que era minha chefe, perguntei para ela, falei, onde que esse pessoal vai? Eles vão pro setor de licitação, vão para fazer licitação. Eu falei, E como que eu faço para participar desse negócio de licitação? Porque o meu objetivo era sair da sala. Ela falou assim, você quer? O olhinho até brilhou. Você quer? Eu falei, lógico, eu quero sair da sala. Aí ela pegou e me nomeou dali para frente. Em menos de um ano, eu já era pregoeiro, que é uma das funções, presidente CPL suplente, e assim foi a minha história, né? Num dado momento, eu já estava quase formando engenheiro, e o estágio não me pagava o que eu ganhava na prefeitura, e eu tinha algumas contas, porque o pobre emergente, quando ele começa a subir um pouco na vida, ele não quer regredir. Eu tinha um carro, eu não queria vender meu carro, abrir mão do meu carro, como de fato eu deveria ter feito isso, vender o carro, comprar uma moto, aceitar um estágio e entrar para a área. Mas não, eu queria manter o meu carro, e para eu manter meu carro não dava para eu ganhar como estagiário. Sim. Então eu percebi que estágio não ia dar. E eu percebi também que trainee, para mim, não ia ser possível. Porque como que uma pessoa que estuda, ainda que seja bolsista, mas estuda em uma universidade particular, vai concorrer com alguém que estuda numa universidade pública, que fala 2, 3 idiomas, algo que eu não falava, que já fez intercâmbio, algo que eu nunca fiz. Então era quase impossível. Ele já saía lá em cima. Eu não ia conseguir concorrer no trainee junto com essas pessoas. Como de fato, realmente eu prestei alguns trainees e não dava. Chegava na hora, por uma questão óbvia. Até eu, se estivesse escolhendo alguém, eu escolheria o outro e não a mim. E eu identifiquei que, cara, eu vou terminar essa faculdade, eu não vou ter feito estágio, não vou ter feito trainee, e eu vou fazer o quê? Eu vou ter um diploma e não vou conseguir emprego, porque ninguém vai contratar alguém sem experiência. Sim. E o que eu pensei? Eu falei, eu vou aplicar o que eu aprendi na faculdade aqui. Porque pelo menos eu vou ter um case de sucesso. Com e certeza. A hora que alguém for me contratar, eu vou dizer, olha, eu implantei isso, implantei aquilo, implantei aquele outro. E isso foi a grande virada de chave para mim, porque eu comecei a implantar o que eu aprendia na faculdade, no setor público, e isso fez eu crescer de tal forma que hoje eu pedi exoneração, mas quando eu cheguei a pedir exoneração, eu já era diretor-geral do Departamento de Licitações e Compras. Que bacana. Então,
Na pandemia, eu fui diretor, né? Tivemos que tomar muitas decisões, enfim. Então, a licitação entrou na minha vida neste contexto, né? Eu digo que foi meio que acidental, porque antes de entrar na prefeitura, eu não fazia a mínima ideia de como que o governo comprava, não fazia a mínima ideia do que era a licitação. Uhum. E para um engenheiro, tem um amigo meu que ele brinca comigo, ele sempre fala isso, ele fala assim, cara, você é um excelente advogado sem diploma e um péssimo engenheiro com diploma. Assim, porque você atua em um mercado que é majoritariamente de atuação de advogados. Uhum. E você não atua num mercado de engenheiro. Fala, não, alto lá. Eu ainda consigo implantar as questões da engenharia de produção, que, aliás, foi uma das coisas que me beneficiou. Legal. Porque enquanto engenheiro de produção e dentro de um órgão público, eu tenho os 3 pilares básicos da engenharia de produção. Gestão de produto, então eu tenho produtos e serviços que vai ser fornecido. Uhum. Gestão de processo, eu preciso de processo para fazer esses produtos ou serviços. E gestão de pessoas, eu preciso de pessoas para poder realizar os processos e, no final, gerar esses produtos. Então, eu vejo que tudo foi se encaixando. Eu costumo dizer que o universo ele vai preparando e foi dessa forma que eu cheguei nas licitações, né? E aprendendo. E tudo que vem, que você olha, que você fala, cara, isso daqui tá me atrapalhando. Na verdade, vem para te ajudar. Porque eu não preciso condenar de ninguém. Fui servidor por muitos anos da prefeitura de Jardinópolis, né? A nossa cidade. E que eu me lembro, a prefeitura, em 15 anos como servidor público, me pagou uns 4, 5 cursos no máximo. No máximo. Me pagou um curso de formação de pregoeiro, porque eu tinha que ser pregoeiro, tinha que ter formação. Me pagou um curso de leiloeiro, porque eu ia ser leiloeiro, então tinha que ter formação, senão podia exercer a função. E, rapaz, pagou, foram só 3 só. Teve um outro de análise e gestão por competência, porque tinha que fazer um outro serviço lá também. E tudo cursinho rápido, assim, tipo 1 dia de curso e tudo mais. O resto, eu tive que aprender por conta própria, porque num dado momento eu identifiquei que, dependendo do que eu fizesse, eu podia me dar muito mal. Sim, então sim. eu precisava entender muito o que eu estava fazendo para não cometer nenhum erro. Então eu tive que estudar muito por conta própria. E isso me ajudou muito. Né? Eu tenho essa característica e aqui não é vangloriando, mas é uma característica que eu, Antônio, tenho. Eu aprendo muito observando e assistindo e vendo. Então, eu tenho uma facilidade de aprendizado e foi assim que eu aprendi e obviamente, na prática, a atuar e trabalhar com licitações. Que bacana. Uma baita de uma história, uma baita de uma... Tudo tem um contexto, né? É isso que eu acho legal, porque assim, às vezes nós temos uma ideia do que nós queremos fazer, nós programamos, projetamos ali a nossa vida, ó, vai ser assim, assim, e no meio do caminho aparecem oportunidades, né? Aquele cavalo arreado, e nem sempre o cavalo arreado é tudo pronto. As pessoas imaginam que o cavalo arreado já é aquele cavalo, tudo pronto, salário lá no alto. Não, o cavalo arreado passa, é uma oportunidade. Pegou? Pegou. Se você não pegar essa oportunidade, vai lá saber quando que você vai ter uma oportunidade dessas. Por exemplo, hoje é um episódio que nós vamos falar sobre licitação, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo agora, explicando para as pessoas como a pessoa pode entrar para vender para o governo. Às vezes essa é uma oportunidade para ela transformar a empresa dela. Então, eu falo muito isso, já falei em outros episódios. Pessoal, oportunidade, ela passa uma vez só. Às vezes nós acordamos no nosso dia e pedimos até para Deus assim, ó, em oração, Deus, me ajuda. Ele vai te mandar ajuda, ele vai te mandar o que você precisa, mas você tem que estar sensível para entender que aquilo é uma oportunidade. E também há coisas que vêm para te passar a perna. Tem coisas que vão vir que é para te jogar para baixo. Então, você tem que ter esse discernimento de entender quando que é oportunidade e quando não é. O Antônio, ele enxergou a oportunidade dele e fez assim, poxa, além dessa oportunidade, eu já tenho os pilares que eu preciso para manter aqui dentro. Então, eu vou pegar aquilo que eu tenho, já é o meu conhecimento, é a minha formação, e vou aplicar aqui que é tudo que eu preciso. Então, isso foi aonde, às vezes lá atrás, ele pediu um aumento. Se ele tivesse um aumento, ele não ia ter essa história que ele tem hoje. Não. E negando esse aumento, eu sei que provavelmente você ficou triste. Fala assim, poxa, eu não queria ir embora, eu queria o meu aumento. Sim, sim. Hoje eu vejo que tudo, a vida, né, ela conspira para que você faça algo maior. Isso para todos os aspectos. Possivelmente, se eu tivesse continuado
na empresa que eu trabalhava, se eu tivesse lá até hoje, mais de 20 anos, trabalhando naquela empresa, possivelmente eu deveria ser gerente de algum setor. Possivelmente. Ou teria saído e teria seguido carreira na mesma área. Estaria ganhando muito bem, obrigado, mas talvez não geraria o impacto que eu posso gerar fazendo o que eu faço hoje. Foi bem interessante este ponto que você trouxe das oportunidades, porque eu vejo que uma das coisas que nós quase não fazemos é seguir a sua intuição. Muitas das coisas que eu segui a minha intuição, no final, por mais que eu não entendia naquele momento, se demonstraram como verdadeiros e que auxiliam no dia a dia. E veja, você falou de empreender e tudo mais. Desde quando eu era criança, desde quando eu era pequeno, eu sempre quis ter a minha própria empresa. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Desde quando eu era criança, eu sempre brincava, né? Eu morava no sítio, óbvio. Eu sempre brincava, eu tinha meus caminhãozinhos, tinha uns tratorzinhos, eu brincava que eu tinha minha fazendinha, que eu tinha meu sítio e tal. E quando eu era pequeno, ainda a gente brincava, lembra? De primeiro tinha a caixa de sabão em pó Omo, vinha na caixa, até hoje vem, mas de primeiro era só caixa, não tinha saco e saquinho igual hoje. E aquelas caixas de sabão em pó, eu e meu irmão brincava que eram nossas caixas de pizza, e a gente fazia, brincava que era a nossa pizzaria e tudo mais. Malemar, eu conhecia pizza quando eu era criança, né? Meu pai não tinha condições de ficar comprando pizza, mas a gente brincava que eram as caixas de pizza. Então, desde quando eu era criança, eu sempre quis ser empresário, empreendedor, sempre quis ter meu próprio negócio, tanto que na pandemia surgiu uma oportunidade. Então, eu já tinha um perfil chamado Licitação da Depressão, que era um perfil de meme, que eu gostava de ficar brincando com isso, e de repente as pessoas começaram a pedir, pô, ensina isso, ensina aquele outro. Comecei a fazer lives e a partir daí começou a surgir o meu negócio. Hoje eu tenho a minha própria empresa, né? Trabalho para mim mesmo, né? Talvez é mais difícil trabalhar para você mesmo do que trabalhar para os outros. Sim. Mas hoje eu empreendo, hoje eu tenho a minha própria empresa, o meu próprio empreendimento, né? E eu comecei paralelo a trabalhar no local que eu trabalhava. Eu era diretor e paralelo eu fui fazendo, construindo até que eu tive a autonomia para poder sair, pedir exoneração. Muitas pessoas me chamaram de louco. Isso é uma outra característica. Você tem que buscar sempre ouvir pessoas que estão aonde você quer estar ou que estão caminhando para onde você está caminhando. Muito porque bom. A maioria das pessoas, quando eu falei vou pedir exoneração, com 2 crianças pequenas, um filho de 3 anos, a minha esposa, a gente tinha acabado de nascer, o meu filho mais novo tinha 1 aninho, então a maioria das pessoas falaram, você é louco, olha o salário que você ganha, servidor público, com estabilidade, faz mais de 1 década que você é servidor público, 1 década e meia como servidor público, você está louco, como que você vai pedir exoneração? O que você vai fazer? E as suas crianças e tudo mais? Eu já estava preparado, não dei ouvido a essas pessoas e fiz o que deveria ser feito. Não me arrependo em nenhum momento de ter tomado a decisão que eu tomei. Mas, objetivamente, em relação a vender para o governo, nós temos que entender que o governo compra de qualquer forma. Tem crise, não tem crise, tem pandemia, não tem pandemia. O maior cliente que você pode ter é o governo. Legal. E veja, quando nós falamos de governo, nós estamos falando de órgãos públicos que não necessariamente é a prefeitura ou a Câmara. Você pode vender para os Correios, pode vender para a Caixa, você pode vender para o Banco do Brasil. E veja, os órgãos públicos, tá, bem resumidamente, eles são divididos em 3. 3 categorias, vamos dizer assim. Nós temos as estatais, tá? E o que são estatais? São empresas que têm economia mista. Quem são eles? Petrobras, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Esses são alguns exemplos de estatais. E eles vão seguir uma lei específica. No caso, a 13.303, de 2016. Tá? Depois nós temos o Sistema S. E o Sistema S também faz licitação. Quem é o Sistema S? SESI, Senai, Senar, Sesc, tá? Senai. Né? Todos esses são Sistema S. E eles vão seguir um outro regulamento. Entendi. E os demais vão seguir um outro regulamento. Quem são eles? Prefeitura, governo federal, governo estadual, polícia, judiciário, legislativo. Então, todos esses órgãos são órgãos públicos. E todos eles são obrigados a fazer licitação.
vai ter alguma diferenciação entre um ou outro. E aqui já objetivamente, para quem mora em Jardinópolis, que quer vender para a Prefeitura de Jardinópolis, a Prefeitura de Jardinópolis compra e compra muito. E vou falar para vocês, desde quando eu trabalhei na Prefeitura, não posso afirmar agora, mas eu tenho praticamente certeza que é igual. Desde quando eu entrei, isso lá atrás, em 2010, quando eu entrei na Prefeitura, a Prefeitura não atrasa pagamento. Legal. A Prefeitura de Jardinópolis paga certinho. Se no passado tivemos alguns problemas, e sim tivemos, a Prefeitura de Jardinópolis sempre paga certinho. Então, vender para a Prefeitura de Jardinópolis é bem seguro. Só que eu preciso entender qual o procedimento. E veja, licitação é um processo legal, formal, estruturado. Então, veja, legal. Ele tem que seguir uma lei formal. Não existe. Aí, Gabriel, vem aqui, traz aí uns negocinhos e tal, aí você fornece, depois você emite a nota e paga. Não existe isso. Não existe isso. Então tem que ter formalidade. O Gabriel é meu amigo lá fora. Aqui dentro ele é uma empresa que vai vender para mim. E eu preciso de formalidades. E depois ele tem uma estrutura, tem uma regra, uma forma para você vender. Tá? Então, não é de qualquer forma. Não adianta eu chegar na prefeitura, e isso acontecia muito, tá, Gabriel? E é até interessante que nós passamos por alguns momentos, né? Ainda hoje eu vi um corte do Pablo Marçal. Muitas pessoas gostam, muitas pessoas odeiam, ele é extremamente polêmico, mas eu achei muito interessante esse corte do Pablo Marçal, que ele fala o seguinte, ele fala assim, existem três fases do empreendedor. Primeiro, vão rir de você. Segundo, vão te odiar. Terceiro, vão te perguntar como que você fez. Primeiro, vão rir de você porque eles não querem que você prospere. Então vão ficar zoando, vão falar, isso, aquilo, aquele outro. Segundo, vão te odiar, porque vão ver que você mudou, vão ver que você não está fazendo as mesmas coisas que ele. Então isso envolve inveja, envolve uma série de coisas. Depois, eles vão aceitar e vão te perguntar, pô, como que o Gabriel saiu do nada e se tornou essa pessoa que ele é? Me ensina aí, Gabriel, como que eu faço? A gente estava no mesmo lugar, de repente você está bem diferente, me ensina como é que faz. E eu passei por isso. E veja, alguns empresários da cidade, eles iam procurar, chegavam lá e perguntavam como vender para o governo. E sempre que eu atendia esses empresários, eu falava para eles, vem cá, senta aqui. Eu colocava eles do meu lado, eu mostrava para eles basicamente como que a gente comprava, e depois eu falava para eles, tal dia vai ter uma licitação, na época era presencial. Vem aqui na prefeitura, tal dia, você vai sentar do meu lado, eu vou te ensinar tudinho, passo a passo, como que funciona. Aí quando for a licitação do seu objeto, você já sabe como fazer. Alguns vinham, outros não. Os que vinham, o que eu fazia? Eu colocava ele do meu lado. Eu tinha minha equipe, ia fazer a licitação, colocava ele do meu lado. Quem está participando da licitação não sabe se aquela empresa está aprendendo ou não. Eu não estou fazendo nada de errado, até porque aquela pessoa não é concorrente real daquelas empresas que estão lá, até porque, às vezes, por exemplo, você vende uniforme. Só que a licitação hoje é de gêneros alimentícios. Você não tem nada a ver com aquelas empresas. Você só veio para aprender a modelagem, a metodologia de se participar da licitação. Legal. E aí eu ensinava essas pessoas, na prática, que é algo mais valioso que isso. Eu mostrava para ele, isso daqui é proposta. A proposta, ela tem que ser assim, assado, assado. Você tem que colocar isso, aquilo, aquele outro. Isso tá aqui nesse documento que chama edital, tá? Aí depois, documento de habilitação. Agora é a habilitação. Aqui eu vou demonstrar que a sua empresa, ela tem condições de firmar um contrato duradouro com o órgão público. Legal. E para isso, você não pode dever não pode dever alguns impostos, tem que ter um capital social de tal forma que eu tenha certeza que você não vai quebrar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que demonstrar que você tem habilidade, aptidão para poder fazer isso, que isso daqui é muito sério e tal. E aí demonstrava os documentos, tudo mais. E alguns desses empresários da cidade, depois quando tinha a licitação do objeto deles, eles estavam lá. Muitos me encontravam na rua e falavam, pô, você me ajudou muito, você não sabe o quanto você me ajudou, se eu não fosse aquele dia, eu não ia entender isso nunca, você me explicou passo a passo e tal. Então tudo começou mais ou menos aí, tá? E, como sempre, Pablo Marçal, né? Primeiro vão rir de você, primeiro vão caçoar de você. E era normal, dentro da prefeitura, a maioria dos outros servidores, alguns, né? Não vão citar nomes, mas eles olhavam para mim, ficavam dando risada, falavam, lá vem o coach. O coach já vai ensinar as pessoas a participar de... o coach porque é pejorativo, né? Falar professor não é pejorativo, o coach é. O coach já vai ensinar as pessoas a participar
de licitações, lá o coach, já vai dar o cursinho de licitação ao vivo e não sei o que e tal. Nunca liguei para isso, sempre tive um propósito de auxiliar o máximo de pessoas e, querendo ou não, exercer a minha função enquanto cidadão. Porque se uma empresa de fora vem e vende para a Prefeitura de Jardinópolis, não tem nada de ilegal nisso. Não tem nada de irregular nisso. Sim. Só que o dinheiro vai para fora. Sim. Agora, se uma empresa da cidade vem e vende para Jardinópolis, para a Prefeitura, esse dinheiro fica dentro da cidade, ele circula dentro da cidade. Então, eu sempre busquei ao máximo auxiliar. Mas, objetivamente dizendo, vender para o governo, você precisa entender a lei, precisa ler o edital para entender a forma como o governo vai comprar. E sim, vender para o governo, tem muita gente que fala, não, mas isso daí é carta marcada. Não, porque tem rolo, tem isso, tem aquilo. Olha, vou ser bem sincero para você, não vou negar e dizer que isso não existe. Com certeza deve existir no Brasil afora. Mas eu viajo o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Eu viajo o Brasil inteiro. Essa semana, quase um milagre eu estar em casa, porque eu viajo o Brasil inteiro. Isso é verdade. Eu viajo o Brasil. O Gabriel sabe. Eu fazia os treinos porque eu faltava sempre. Então, veja, isso é muito raro. Isso é muito raro. Só que o que vende é a coisa negativa. Ninguém vai fazer notícia falando criança ajuda idoso a atravessar a faixa de pedestre. Mas vão falar a exaustão se o idoso for atropelado na faixa de pedestre. Sim. E mais ainda, se for de um carro de luxo, vão falar Porsche atropela idoso na faixa de pedestre à exaustão. Porque o que é divulgado são as coisas ruins. Então, existe uma crença muito grande em relação a isso, óbvio, porque eles vão divulgar a exaustão, eles querem o máximo chamar a atenção das pessoas, prender as pessoas no mesmo nível, mas o que eu posso dizer para vocês é, vender para o governo é transparente, vender para o governo, óbvio, tem que ter técnica, vender para o governo é possível, e vender para a Prefeitura de Jardinópolis é certeza absoluta que você vai receber. Legal. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Eu, 15 anos enquanto servidor público, não me lembro de ter atraso. Óbvio, você tem que saber qual é o recurso, porque a prefeitura paga com o recurso dela. Se há recurso federal, como de fato já aconteceu, às vezes atrasa um pouquinho, mas por questões de repasse. E a prefeitura fica de mãos atadas, porque a prefeitura não pode pagar com recurso próprio quando tem convênio. Então ela é obrigada a esperar chegar o recurso federal. Então é importante você entender qual recurso você utilizar. Não estou dizendo que isso é regra para todos os outros municípios, mas a Prefeitura de Jardinópolis sempre pagou em dia e, aparentemente, no momento atual, continua pagando em dia. Que legal. E se a pessoa quiser participar de uma licitação aqui em Jardinópolis, como que faz? Tem algum edital que sai no site, o pessoal avisa, como que é? Sim, vamos lá, vamos por partes, ó. Hoje as licitações são 100% eletrônica, 100% eletrônica. Basicamente não tem licitações presenciais. Eu até brinco que é o pregoeiro. Quem é o pregoeiro? É a pessoa que conduz o certame da sessão pública. É o servidor que vai conduzir a sessão pública, tá? É ele que vai analisar os documentos, é ele que vai fazer a disputa de lances. E eu brinco que o pregoeiro raiz é aquele que fez pregão presencial. Por exemplo, eu, Antônio, fui pregoeiro por muitos anos. No pregão presencial. É também no eletrônico. Agora, hoje é 100% eletrônico. Você não precisa nem sair da sua casa. Que legal. Então, o empresário que quer participar, que quer vender para a Prefeitura de Jardinópolis, ele vai entrar no site da Prefeitura de Jardinópolis, ele vai entrar na aba, logo em cima do site, tem um pedacinho escrito para empresários ou empresários. Ele clica ali, vai ter um pedacinho escrito licitação. Ele clica nesse quadradinho licitação. Quando ele clicar nesse quadradinho licitação, automaticamente ele já vai aparecer todas as licitações que estão disponíveis para o órgão público. Legal. Uma outra forma, que eu também faço parte da diretoria da Associação Comercial de Jardinópolis, é um projeto aí, daria um outro podcast só para a gente falar em relação a isso. Todos os associados da Associação Comercial de Jardinópolis, eles recebem e-mail com aviso das licitações futuras. E nós temos uma parceria, eu tenho essa parceria com a Associação Comercial, e isso é normal, todos os associados têm uma rede de desconto entre associados, né? Por exemplo, o posto inicial, ele tem um desconto no combustível para associado que abastece lá. Legal. Esse é só um dos exemplos, tá? Mas todos têm descontos. E eu faço a assessoria e consultoria
tem um desconto especial para quem é associado e quer participar das licitações aqui na Prefeitura de Jardinópolis. Mas basicamente entrar no site da Prefeitura de Jardinópolis, empresários para empresas, clica lá, vai aparecer a licitação, vai abrir a telinha, dentro dessa telinha você vai encontrar as oportunidades. E para participar é 100% eletrônico, então você vai se cadastrar em um portal eletrônico, vai cadastrar a sua proposta e vai ter o que nós chamamos de leilão reverso, o leilão francês, né, que eles chamam. O que é um leilão reverso? Isso para o pregão, tá? Porque a maioria chama pregão. O que é o leilão reverso? Leilão reverso é assim, você está com preço. Eu vou estar com outro preço. Aquele que dá o menor preço dentro do que foi pré-definido vai vencer a licitação. Legal. Então, você, ao invés de você fazer quem dá mais, aqui é o quem dá menos. Legal. Então, existe uma estrutura e a gente vai dando lance até chegar num limite para que aquele que dá o menor preço é quem é o vencedor e pode fornecer para o governo, né? Então, basicamente é isso. Óbvio, tem que conhecer, tem que saber quais são os documentos que tem que entregar, tá? E tudo isso daria para a gente ficar aqui horas e horas discutindo como que eu faço, aonde que eu busco, como que eu faço. Mas, inicialmente, é isso. Legal. E para quem quer saber um pouquinho mais, quiser contratar o seu serviço, porque você dá a consultoria para licitação para as empresas, né? Como Sim. que a galera pode te encontrar aí? Instagram, WhatsApp? Passa para o pessoal aí, Antônio. Legal. Bom, além de a minha empresa, além de fazer consultoria e assessoria para empresários que querem trabalhar na área de licitações e contratos, que querem vender para o governo, ou que por alguma aventura vendeu para o governo, mas está tendo dificuldade para receber, ou precisa de reequilíbrio, tudo isso nós fazemos aqui. Também dou treinamentos e capacitações. Então, além de dar consultoria e assessoria, dou treinamento e capacitações. Confesso que muito dos trabalhos que nós fazemos é de treinamento e capacitação. Por exemplo, ontem estava dando um curso em company online para servidores da Prefeitura de Paulista, lá no Pernambuco. Que legal. Semana que vem estarei indo para Bahia, dar um curso presencial de planejamento das contratações, né? À noite também dou aula, pós-graduação, MBA e tudo mais. Mas existem duas formas de você fazer. Você pode aprender como fazer isso, e nós temos treinamentos e capacitação, como também você pode ter consultoria e assessoria. Eu uso o Instagram, ele chama Licitação da Depressão, @Licitação da Depressão. Lá tem muito conteúdo, eu ensino muita coisa, então tem muito Reels, muito vídeo, tem lives que ensino também, tá? Tem uns memezinhos, brincadeiras, né? que eu gosto de utilizar, né? Então, Licitação da Depressão chama o perfil, ou lá no Licitação da Depressão você pode me mandar mensagem, tudo, que eu entro em contato com você, eu respondo todo mundo, a gente marca uma reunião, podemos fazer uma anamnésia para ver, né, como que você pode vender para o governo, se a sua empresa consegue vender, porque tem uma série de regras e requisitos que tem que ser analisado antes, ou pode me chamar pelo próprio WhatsApp, é 16988219576, é o meu WhatsApp, você pode entrar em contato, pode me chamar, falar, vi no podcast e tal, queria entender mais como vender para o governo, pode chamar que respondo todo mundo, a gente marca uma reunião, faz uma mentoria e conseguimos tirar todas as dúvidas. Também temos podcast, né? Nós temos tem o ConlicitaCast, tem mais de 100 episódios, e também o Licita On, tá? Um podcast novo que nós criamos, eu e o Bruno, né? Grande amigo, um irmão, e já estamos indo para o 3º episódio, podcast novo, iniciou agora, o Licita On. Então, são 2 podcasts que você pode acompanhar, mas tem muito conteúdo aí, YouTube, Instagram, tem muitas pessoas ensinando como vender para o governo. Claro, como tudo na vida, tem que filtrar, tem que analisar, porque tem muita gente falando besteira também, tem muita gente ensinando errado, tem muita gente ensinando atos não republicanos, algo que é complicado, né? Mas, enfim, é o que nós temos, é o mundo, né? Eu costumo dizer que nós temos que ter sempre ética no nosso trabalho, nós temos que ter sempre valores no que nós fazemos. E vender para o governo não é só mais um negócio. E isso eu procuro trazer sempre. Vender para o governo, você está fazendo a diferença na vida de pessoas que não têm condições de se sustentar por conta própria. Porque vender para o governo, quando eu vendo algo para o governo,
eu estou alcançando, em especial, a população mais carente, Sim. aquela que não tem condições nenhuma de se manter, ou Legal. de manter total ou parcial. Então, quando eu vendo um caderno para o governo, eu não estou vendendo para a prefeitura um caderno, eu estou entregando dignidade para que uma criança possa aprender. Que Quando eu legal, vendo cara. merenda, eu não estou só entregando uma merenda para o governo, eu estou nutrindo uma criança que muitas vezes o único alimento nutritivo que ela tem é a merenda escolar. Então, Legal. por isso que eu, Antônio, eu costumo dizer que o meu trabalho, o que eu faço, quando eu faço treinamento, capacitação, a licitação é só um veículo. Uhum. Licitação é só um veículo. Quando eu vou fazer esses treinamentos, essas capacitações, tanto para empresários quanto para servidores públicos, isso é só um veículo. A mensagem principal é servir, né? A semântica da palavra servir, né? O servidor, servir. E o empresário é a mesma coisa. Quando nós estamos trabalhando, vendendo para o governo, não é só mais uma relação comercial. E o mesmo se aplica ao comprador. O comprador, ele não pode, porque, Gabriel, quando eu tomo uma decisão errada dentro da minha família, essa decisão errada vai impactar somente a minha família. Sim. Quem vai sofrer sou eu, minha esposa e meus filhos, Sim. mas ninguém. Agora, quando o Antônio, servidor público, toma uma decisão errada enquanto servidor público, não é só o Antônio que vai sofrer, toda a população inserida no círculo daquele órgão público vão sofrer, em Sim. especial aqueles que mais necessitam. Então, eu sempre busco e sempre trago esta forma. Não é só mais um negócio, não é só mais um dia de trabalho, é o dia de trabalho, é Uhum. o negócio, é fazer diferença na vida das pessoas, né? Eu sempre tive essas questões holísticas, né? Para quem não sabe, sou mestre de Reiki também. Então, eu sempre tive essas questões holísticas desde criança e eu procuro sempre trazer isso para o meu trabalho. Então, sempre ética, valores, né? E Uhum. sempre consciência do que você faz. Não é só fazer por fazer. Que legal, cara. E veio tudo de encontro, porque esse podcast é realmente pro pessoal daqui de Jardinópolis, Brodowski e Jurucê entender que o nosso comércio aqui tem força. Nós temos Sim, pessoas aqui incríveis, nós temos trabalhos, olha, são 21 histórias que nós temos daqui, eu acho que delas a maioria é daqui um ou outro que veio de fora para falar alguma coisa, para agregar, mas Jardinópolis tem condição de um crescimento, Jardinópolis, Brodowski, Jurucê, nós temos uma condição de crescimento tão grande, é só nós sim. começarmos a entender, como que eu posso dizer, pontos que vão nos fazer crescer, pontos que vão nos levar a desenvolver o nosso para que esse nosso desenvolva o outro também. Não só a competição. Perfeito. Tem outro podcast aqui em Jardinópolis falando sobre empreendedorismo. Cara, o cara não é meu. Pode ser concorrente entre aspas, mas eu agrego para ele agrega para mim, assim como loja de roupa, uma pode agregar com a outra, pode Perfeito. trocar ideias, elas podem ter um grupo todo junto. Pessoal, vamos ver qual que é o fornecedor de tecido, de repente, quem que fornece um tecido mais barato? Vamos, sei lá, junta aí 15, 20 pessoas e traz um tanto de tecido grandão, depois divide para todo mundo, sai muito mais barato. Então, quando as pessoas pensam num todo, acontece tudo isso que você falou, que eu achei que é incrível que você pensa também. Se vê uma pessoa de fora atender a prefeitura de Jardinópolis, o dinheiro vai lá para fora. Quando Sim. vem de Jardinópolis para Jardinópolis, o nosso dinheiro, a nossa economia, traz tudo de bom para nossa cidade. De repente é investir em mais infraestrutura? Investe em infraestrutura. É para investir na segurança? Investe na segurança. Enfim, uma gama de coisas que se a gente for falar de tudo isso aqui, é um podcast de umas 10 horas fácil em Até, falar até, a tudo. própria, até a própria melhoria, né? Porque imagine o seguinte: eu sou empresário da cidade de Jardinópolis, eu vendo X e de repente eu tenho a oportunidade de vender Y. Veja, eu estou vendendo mais, esse mais vai refletir em contratar mais pessoas, esse contratar mais pessoas vai refletir numa família a mais que vai ter condições de se manter, se sustentar, faz circular a riqueza dentro do município, uma vez que eu vou vender mais, eu vou expandir a minha loja, ela vai ser mais atraente, eu vou ter um poder de barganha maior na hora da compra dos produtos, ou seja, o meu preço para o consumidor final vai ser melhor. Então, isso gera um ciclo de virtudes e fortuna
né, e prosperidade dentro do município muito grande. É evidente que nem tudo será comprado aqui, porque não existem empresas para fornecer tudo. Mas se a grande maioria for comprada aqui, ó, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui, tem empresários que vendem roupa, tem empresários que vendem calçado, tem empresários que vendem material de escritório, material escolar, material de limpeza, vende alimento, vende gêneros alimentícios, como hortaliças, verduras, legumes. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vendem pneu, que fazem, que podem fazer pintura, que fazem obras. Então, tudo isso o órgão público compra. Material básico de obra, material hidráulico, material elétrico. Tem diversas lojas aqui, diversas empresas que podem fornecer para a prefeitura. E nós estamos usando a prefeitura, mas podem fornecer para a Câmara, por exemplo. Você citou aqui a nossa região, então pode fornecer para a prefeitura de Jardinópolis, a prefeitura de Brodowski. Você que mora em Brodowski pode fornecer para a sua prefeitura. Você que mora em Batatais, fornece para a sua prefeitura, em Altinópolis, em Pontal, Sertãozinho, Ribeirão Preto. Então são todos órgãos públicos que compram, e compram muito. São milhões de reais que são gastos anualmente com contratações públicas. É um mercado muito grande. Top. É claro, eu só tenho que entender desse mercado e entrar. Pode até não ser meu core principal. Eu conheço empresas que só vendem para o governo. Tá? E eu conheço empresas que alguns itens ela vende para o governo, mas ela tem um percentual dela é de venda para o governo. O resto não. E tá tudo bem. Sim. Você, empresário, é quem vai analisar isso e verificar. Só que para isso você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, você tem que aprender ou contar com uma consultoria, uma assessoria de alguém que entende, de fazer uma parceria com essas pessoas para poder vender para o governo. Óbvio, quando você for escolha um parceiro que tenha os valores alinhados com os seus valores, obviamente, para evitar problemas. Bom demais. E quase chegando ao fim, eu gostaria que você desse uma palavrinha aqui direta, né? Nós tivemos muitas palavras aqui, muitos ensinamentos, mas uma palavra direta para esse pessoal aqui do Antônio como empresário, do Antônio como pessoa, para esses empresários que podem estar começando. Tem empresário aqui que está pensando em desistir, tem empresário que está pensando em crescer, mas está com medo de crescer. Tem empresário que tá assim, tá na faculdade, mas não sabe para onde eu vou. Tem empresário que tá no trabalho e quer sair do trabalho para ser empresário. Então nós temos diversos empreendedores aqui. Então, o que você daria uma palavra para esse pessoal aí se levantar, se erguer, confiar e ter a certeza de ter aquele discernimento que nós falamos e aproveitar cada vez mais as oportunidades? Tá, primeiro ponto, eu vou dividir aqui em algumas pessoas, porque será direcionada para cada grupo. Legal. Para quem já é empresário, que já tem empresa, já está estabelecido e quer expandir, primeiro, o primeiro ponto que você tem que analisar é estude o seu mercado e verifique as oportunidades. Se você tem medo, é natural, tá? Medo é natural. Tenha uma reserva, e vá. O medo é natural. Sim, dá medo, sim. Expandir dá medo, dói. Você vai pagar mais imposto? Sim, vai, porque sua empresa vai crescer. Você vai perder alguns benefícios? Vai, porque sua empresa vai crescer. Só que não se esqueça, quanto maior for a sua empresa, maior será a quantidade de pessoas que você vai impactar e, consequentemente, os seus resultados. E maior será a sua prosperidade, obviamente, maior será a sua dor de cabeça. Para quem está querendo iniciar, para quem está começando, que quer empreender, o primeiro ponto que eu trago para você é: diminua ao máximo o seu custo de vida, pague suas dívidas, faça uma reserva. Porque se nada der certo, você ainda você vai se manter dentro de um padrão que você pré-determinou e você não vai ter grandes dores de cabeça. Isso foi o que eu, Antônio, fiz e para mim funcionou muito bem. Afinal de contas, eu era servidor efetivo permanente. Só existem duas formas de eu sair do órgão público. Ou eu peço exoneração, não recebo fundo de garantia, não recebo seguro-desemprego, ou sou exonerado por justa causa. Não recebo fundo de garantia, não tem seguro-desemprego.
Ou seja, eu saio esse mês, o mês que vem, se eu não tiver o que fazer, eu estou passando fome. Sim. Então, o que eu fiz? Reduzir ao máximo as minhas dívidas, paguei todas as dívidas, fiz uma reserva, reduzi meu padrão de vida para que eu pudesse sair e, caso nada desse certo, eu ainda me mantivesse por um tempo até que as coisas comecem a fluir. E para todos, veja, existem várias formas de atingir o sucesso. Várias formas. Existem vários caminhos que te levam para o sucesso. Uhum. Eu, Antônio, ao longo da minha vida, eu tive alguns mentores. E esses mentores me ensinaram muito. Geralmente, pessoas que passaram pelo que eu ainda estava passando ou pelo que eu iria passar. E essas pessoas trouxeram as suas percepções e como que eles fizeram para vencer. É importante que nós tenhamos mentores, mas bons mentores, boas pessoas. E sempre tenha ética. Sempre tenha ética. A ética é diferente da moral, tá? Uhum. Não esqueça isso. A ética é universal. A ética é universal. Se você agir com ética, você sempre vai colocar a sua cabeça no seu travesseiro e vai dormir tranquilo, porque você é uma pessoa ética. A pessoa ética se livra de muitos e muitos problemas. Seja ético. O mundo inteiro não é problema do mundo. Eu não sou todo mundo. Sim. Liçãozinha que você aprendeu com a sua mamãe quando você era pequeno. Eu não sou todo mundo. Outra lição que você tem que aprender é: na volta a gente passa. Você não precisa falar não agora. Só que na volta a gente passa. Guarda isso e você não vai ter problema. E 3 frases que são um mantra na minha vida: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Essa frase não é minha, é de um ser que eu admiro muito, né? Então, eu sempre carrego isso, não vou citar o ser, porque algumas pessoas vão olhar e vão falar, esse cara é louco, mas é um ser que eu admiro muito, Sim. que é conhecimento. Uma vez que eu tenho conhecimento, eu sei o que fazer. Autoconhecimento, uma vez que eu tenho autoconhecimento, eu sei quais são meus pontos fracos, meus pontos fortes, o que me manipula, o que não me manipula e em quais condições eu posso me perder. Uhum. E você tem que ter isso muito, mas muito claro na sua vida. Eu, Antônio, tenho isso muito claro. Eu sei, e eu evito. Uhum. Tá? E prática do bem. Pessoas que praticam o bem, independente do que você faz, se você está praticando bem, você já está no caminho correto. Então, conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, isso para a vida. Se você fizer isso, com certeza você vai ter sucesso na sua vida. Não se preocupe, use menos rede social. O que as pessoas mostram na rede social é apenas o palco delas. Ninguém mostra o bastidor, ninguém mostra os perrengues que passa. Sim. Quem aí mais novo aí que as pessoas estão, pelo menos há um tempo atrás, comentando, quem iria imaginar que a Virgínia ia separar do Zé Neto, Zé Felipe, sei lá como é que chama o rapaz lá. Também. Então. Enfim, quem diria? Separou. E aí? Quem diria que a Fátima iria separar do William Bonner? Aí sim, é da nossa geração. Tá. Aí sim é. Aí sim. Quem diria que a Sandy não ia cantar mais com o Júnior? Pois é. Nossa, as mulheres da nossa geração lembram bem o que era Sandy Júnior, né? Sim. Então, veja, o que as pessoas mostram não necessariamente é o que é a vida deles. Esquece rede social, afasta um pouco disso, acompanha com certa parcimônia, abaixa a cabeça, trabalha, que o Jota sempre fala isso. O trabalho sempre recompensa. É impossível uma pessoa que trabalha, que é correta, que é honesta, não ter sucesso. É impossível. Não tem como. E aqui não é conversa de coach, não. Aqui é conversa de uma pessoa que saiu de uma situação de passar fome, que sim, quando eu era criança eu passava fome, para chegar numa situação, não vou falar, é rico, milionário, longe disso, vai chegar numa situação de escolher o que comer pelo que eu quero, não de olhar o cardápio e falar assim, esse daqui é mais barato, vou comer esse. Legal. Tá? Então, eu não estou falando isso para me achar, nem para me vangloriar. Estou dizendo que o trabalho, ele inevitavelmente paga. Sim. Quem trabalha certo, quem é honesto, quem segue os princípios, conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, é inevitável. O sucesso vem. Se você não quer ter sucesso, não faça isso. Realmente. Agora, se você quer ter sucesso, esse é o segredo. Ou a metodologia, óbvio. Existem várias outras coisas. Um último detalhe. Livro. O primeiro livro que eu li, que moldou
o meu ser e percepção sobre dinheiro foi Pai Rico, Pai Pobre. Muito Claro, bom. tem muitas histórias lá, muita viagem, mas é um livro muito bom. Outro livro excelente, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem que ler, tem que Sim, ler, tem que ler. Outro livro, O Milagre da Manhã. Aí eu poderia citar aqui N livros. sim. Confesso para vocês que eu, Antônio, odeio ler. Odeio ler. Não gosto de ler. Não Também gosto. não Mas eu gosto. leio. Mas, Não gosto. Eu não exatamente. gosto. Eu não gosto. Por que que eu não gosto de ler? Porque isso vem de casa. Uhum. Meus pais não liam. Eu acabei de falar, meu pai, com 20 anos que ele aprendeu a ler, escrever, meu pai não tinha tempo para ler, minha mãe não tinha tempo para ler, uma família muito pobre, eles não liam, então eu não lia, eu gostava de brincar. E depois que eu cresci, eu não gostava de ler. Uhum. Mas eu leio muito. Se eu falar assim, eu tenho prazer de sentar e ler, tô mentindo, é Também mentira. não tem, não. Mas ler moldou o que eu sou. Legal. Então você tem que ler. Se não quer ler, escuta audiolivro. Mas você tem que. Uma vez eu li algo e eu guardei isso comigo, e a pessoa diz assim: a maneira mais rápida de você entender a mente de uma pessoa que é referência naquilo que você quer aprender é ler o livro que ela deixou. Legal. Porque quando a pessoa para escrever, não é o acaso. Quando eu chego aqui e vou falar, eu posso falar um monte de coisa. Uhum. E tem coisas que podem ser desconexas, coisas que não têm correlação. Mas se eu, Antônio, sento para escrever um livro, eu tenho que trazer todo o meu intelecto para dentro desse livro. Sim. E falo por experiência própria, porque eu já escrevi livro, Uhum. livro na área de licitação. Que legal. Então, veja, a melhor forma de você entrar na mente, de entender, entrar não, mas entender a mente de alguém que é referência em uma área que você está almejando, é ler o livro dessa pessoa. Então, recomendo aí leitura, leia livros, óbvio, ler livro de ficção é muito gostoso, isso eu gosto de ler. Ler livro técnico nem tanto, ler livros de autoajuda, de autoconhecimento ou relacionado a algo específico, talvez seja menos ainda. Mas procure ler, procure estudar e entender sobre dinheiro, sobre comportamento humano, sobre negócios, que é isso que vai fazer você ter maiores resultados. E era para ser só uma palavrinha, eu já fiz quase um podcast só Não, falando fica isso. tranquilo. Uma coisa que é muito importante, Gabriel, o network é mais importante do que o conhecimento. Com certeza. O network é mais importante do que o conhecimento. Você pode ser excelente. Se você não tiver bons contatos, bons relacionamentos, você não vai ter o mesmo resultado de pessoas medianas que têm bons contatos e bons relacionamentos. O Bruno Perini, uma vez, ele falou algo em um podcast dele. Bruno Perini, para quem não conhece, ele é um dos digital influencer, vamos dizer assim, mas uma das referências, uma das autoridades no assunto de finanças pessoais, né? Ele é sócio do Grupo Primo, né? Do Thiago Nigro. E o Bruno Perini, ele foi militar e ele falava que o comandante dele sempre falava: você é muito bom, mas você nunca vai chegar a ser. Não era coronel, tinha um nome. Esqueci, que é o máximo lá, general. Ele falou assim: você é muito bom, mas você nunca vai se tornar general, porque você não bebe uísque e não fuma charuto. Trocando 6 por meia dúzia, o que ele quis dizer? O que faz você crescer politicamente são os contatos. Quem não é visto não é lembrado. Bons contatos faz você evoluir. Muito das coisas que eu colhi hoje foi por ter network com pessoas que no momento certo, lembraram de mim e me colocaram lá, assim como eu faço também. Porque quando você vai indicar alguém, você não indica qualquer pessoa. Sim. Você indica aquele que você confia, principalmente quando é algo grandioso. Afinal de contas, é sua reputação que está em jogo. Então, eu jamais vou indicar o Gabriel se eu não tenho um relacionamento com ele, não conheço o Gabriel, não sei da parte comportamental do Gabriel, porque o Gabriel pode ser um excelente técnico, mas não sei como ele é comportamental, não sei se ele tem ética, não sei se ele tem caráter, não sei se ele tem moral, não sei se ele é uma pessoa íntegra. Agora, se eu conviver com ele, eu sei tudo isso. Sim. E aí eu consigo indicar ele tranquilamente. Então, network é a base
do mundo. Tudo é feito através de networking. Quem tem contatos tem tudo, já dizia o ditado. É isso, meu amigo. Top, meu amigo. Eu quero te agradecer demais por esse episódio hoje, demais mesmo, por abrir aí um espaço na sua agenda que é cheia, é lotada, muita Mais ou coisa para menos. se fazer no dia. E hoje tá aqui com a gente no podcast, é legal. Infelizmente eu já convidei pessoas aqui pro podcast e falaram assim para mim: "Ah, eu não vou em podcast online. Podcast para mim é só podcast presencial". Eu falei assim, caramba, uma falta de... Eu tive a consideração com a pessoa e a pessoa não. E quando a gente vê vocês aceitando estar aqui nesse podcast, para mim significa muito, porque é o projeto da minha vida até hoje fazer esse podcast, não para mim. Porque o legal daqui são as pessoas que vão aprender, Sim. são as pessoas que vão crescer. É ter vocês aqui, cara, pra mim, eu passo aqui, ó, se deixar, eu faço um podcast até de 5 horas, porque isso aqui é maravilhoso. E as pessoas dando feedback, ou eu ouvi o que uma pessoa falou, aquilo lá me ajudou na minha vida, eu falo, poxa, legal, eu tô alcançando meus objetivos. E você hoje com mais um episódio está realizando o meu sonho e o sonho de diversas pessoas que vão nos ouvir aqui ao longo de sei lá quanto tempo, porque isso aqui nunca vai sair da internet. Então, foi uma honra te receber aqui mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a você, sua família, seu trabalho e tudo que você for fazer. E você já sabe, precisou de alguma coisa, pode me chamar. E tá na academia mesmo que eu tô dando personal. Gabriel, o que que eu faço aqui? Me chama também, que você sabe que eu tô ali disponível para poder ajudar e te fazer crescer cada vez mais também. Eu que agradeço, meu amigo, e, cara, esse seu projeto é um projeto muito legal e o que eu sempre falo, se tiver uma pessoa que for modificada pela mensagem que você traz, já valeu tudo. Com certeza. E, cara, o que eu posso te dizer? Continue, né? Esse é um projeto muito legal, é uma humildade muito grande da sua parte em trazer esse projeto. Falo com propriedade, porque também sou podcaster, também faço podcast, e a gente disponibilizar um tempo da nossa vida para escutar o outro, para fazer perguntas instigadoras para que a pessoa possa extrair o máximo naquele episódio, é uma doação muito grande, né? Eu sei que para você, assim como para mim também, é como se fosse uma grande brincadeira. Eu até costumo dizer, né, informalmente entre os amigos, que o homem quando cresce só muda o tamanho dos brinquedos, né? Quando a gente era pequeno, a gente empurrava o carrinho, agora que a gente cresceu, a gente entra dentro do carrinho, né? Sim. Então, o que muda é só os brinquedos, porque quando você faz algo que você ama, como você disse, daria para ficar aqui 5, 6 horas fazendo Fácil. podcast, conversando, porque é algo que você ama, é algo que você faz de coração, é algo que toca a sua alma. Sim. Então, eu vejo que quando nós fazemos algo que nós amamos, claro, tem dias que você fala, nossa, eu não tô com vontade de fazer isso não, cara. Sim. Tudo bem, mas na grande maioria dos dias, você fala, cara, esse é o emprego que eu pedi para Deus. Confesso para você que eu, Antônio, hoje eu vivo o que eu sempre pedi para Deus. E para quem não acredita no poder da sua mente, no poder do que você pode construir com o seu pensamento, obviamente com suas atitudes, Uhum. hoje eu vivo o meu sonho da minha vida. Eu sou casado com a mulher que eu sempre desejei e ela é bem da forma que eu sempre quis, desde quando eu era criança, eu era pequeno, eu já viajava nessas coisas de tipo, eu vou casar, ter filhos e tal. Sim. Tenho filhos na quantidade que eu imaginei. Hoje vivo a vida, trabalho da forma como eu sempre imaginei. Então, tudo é questão de você fazer e começar. Sim. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Todo mundo começa... Às vezes, você vê o Gabriel agora, você vê o Antônio agora, você fala, não, mas os caras tiveram sorte, os caras começaram grande. Não, ninguém sabe do histórico, quantos anos foram necessários para você poder chegar aonde você está agora. Então, o que eu posso dizer é, comece e faça. Faça com amor, faça com carinho. Teve um podcast do Primo Rico, eu não vou lembrar, porque eu não sei o nome do rapaz que foi entrevistado. Ele fala assim, você sabe que a pessoa faz aquilo que ela ama quando você pergunta para ela, se dinheiro não fosse problema para você, você faria o quê? Uhum. Aquilo que a pessoa responder é aquilo que move o coração dela. Então, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, faça essa pergunta para você mesmo. Se dinheiro não fosse problema, o que eu faria? Uhum.
Qual legado eu deixaria para o mundo se dinheiro não fosse o problema? Que legal. Isso é o que faz seu coração bater mais forte. Faça isso. É isso, meu amigo. Show de bola. Obrigado mais uma vez, João Antônio. Agora eu vou gravar outro episódio ainda. Vai lá. Tamo no pique aqui, firme e forte. Obrigado, que seja um dia excelente aí pra você. Muitas bênçãos e tamo junto, sabe que tamo junto até o fim. E eu queria que dia 26 você estivesse aqui para ir no nosso evento de networking. Não sei se você vai estar por aqui. Mas... eu tenho até que olhar minha agenda. Eu acredito que não, que eu estarei viajando para Bahia. Mas se eu estiver, será um prazer estar presente. Show de bola, meu amigo. Um grande abraço para você. Um beijo no seu coração e até mais. Até mais, recíproco. Grande abraço. Valeu, irmão. Até mais. Valeu. Tchau. Terminando o nosso podcast de hoje, vou ter que finalizar rapidinho, porque 2 horas eu saio daqui para ir para outra cidade no meu evento de networking que vai ser transformador. Quer acompanhar como vai ser esse evento de networking? @podcast do Gabs aí no seu Instagram rapidinho, que eu vou transmitir alguma coisa de lá para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês.